Graças e paz, boa noite. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 1. Obrigado, Ministério de Louvor, Deus abençoe. Gratidão ao apóstolo Branco, apóstolo Alessandra, nos receber mais uma vez. É uma alegria estar com vocês aqui, eu e meu filho Marcos. Amém? Obrigado, apóstolo. Livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 1. Diz assim: houve naquela região uma época de grande escassez de alimentos, como ocorrera no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaque foi até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e orientou: não desça ao Egito, fica na terra que eu te indicar. Habita nessa terra, e eu estarei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua raça que darei todas essas terras, e manterei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Farei a tua descendência numerosa como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras, e por todas as posteridades serão abençoadas todas as nações da terra. Versículo 12. Isaque semeou naquela terra, e naquele mesmo ano colheu cêntuplo, porque o Senhor abençoou. O homem enriqueceu, sua riqueza continuou a enriquecer, até que ficou riquíssimo e poderoso. Ele tinha muitos rebanhos de boi e ovelhas e numerosos servos. Por causa disso, os filisteus começaram a sentir grande inveja dele. Todos os poços que o servo de seu pai havia cavado na época de seu pai Abraão, os filisteus haviam entulhado e coberto de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: é melhor que deixe essa terra, pois te tornaste muito mais poderoso do que nós. Isaque partiu, pois de lá, e acampou no vale de Gerar, onde se estabeleceu. E tornando Isaque, abriu os poços que se cavaram nos dias de seu pai Abraão, que os filisteus tinham entulhado depois da morte de Abraão, e deu os mesmos nomes que seu pai lhe dera. Os servos de Isaque cavaram novamente e encontraram um grande veio de água. Todavia os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, argumentando: a água é nossa. Por esse motivo Isaque chamou esse poço de Ezequé, discussão, por quanto contenderá por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também por causa desse desentenderam, e por isso chamou de Sitane, inimizade. Isaque mandou dali construir outro poço, e ninguém discutiu por causa dele, e deu-lhes, portanto, o nome de Reobote. Reobote, lugar espaçoso, e acrescentou: agora o Senhor nos abriu um bom espaço para prosperarmos nessa terra. Amados, nós estamos no início do ano, e a gente sempre faz muitos planos para o ano que se inicia. Esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou aprender isso, esse ano eu vou perder algumas medidas, esse ano eu vou fazer algo que eu não fiz no ano passado. Mas do que ficar em palavras, nós precisamos ter atitudes. Porque quando nós tomamos atitudes daquilo que cremos e acreditamos que podemos fazer, nós vamos prosseguir mais adiante. Nós não podemos fazer uma lista com tantas coisas para ser feita, mas se nós não empenharmos para que essas coisas aconteçam. Deus, Ele quer fazer, Deus, Ele quer realizar, Deus, Ele quer manifestar, mas muitas vezes Deus está esperando você agir para Ele reagir. E nós fazemos uma lista com tantos objetivos, mas o nosso empenho tem que ser o mesmo para que eles se cumpram da maneira que escrevemos cada um deles. A Bíblia aqui diz que havia um caos, havia uma situação
uma diversidade naqueles dias. Quando se instala um caos, uma dificuldade, uma adversidade, uma situação que aos olhos humanos é impossível de ser mudada, é um cenário propício para Deus manifestar o seu poder, a sua glória e revelar que Ele é Deus. Esse quadro aqui não era um quadro benéfico para ninguém. Havia fome, havia dificuldade, mas havia um homem no meio de tudo isso que Deus queria usar para fazer grandes coisas. Você tem que ser essa pessoa. Pode ser na sua casa, na sua família, na empresa onde você trabalha, ou na sua própria empresa. Você tem que entender uma coisa: Deus, Ele chama pessoas com um propósito. Quando nós estávamos vindo para São Paulo hoje, eu estava falando para 2 empresários no carro. Estava dizendo para eles que quando José chegava para os pais e dizia os sonhos, aquilo não soava com um bom som. Os seus irmãos ainda relutavam contra aquilo. Mas quando levaram José e colocaram José num poço, se instalou uma frase: acabou o sonho, acabou o sonhador. Mas eu quero dizer uma coisa para você: aquele que tem propósito, Deus vai levá-lo a cumprir os propósitos que Ele estabeleceu. E quando José chegou lá no Egito, quando Potifar foi comprar ele, Potifar com certeza foi entrevistar José, saber quem ele era, da onde ele veio. E o que José aprendeu na sua casa? Valores. E o que José colocou em prática na casa de Potifar? Princípios. E quando chegou o momento que José estava lá na prisão, ele tinha valores, ele tinha princípios, mas ele precisava de um conhecimento maior. E diante de todos aqueles presos que ali estavam, de diversas nações, ele aprendeu muitos idiomas. Mas quando o faraó teve um sonho, alguém que estava lá no palácio disse: tem um homem aqui, tem alguém aqui que tem valores, tem princípios, tem conhecimento, mas tem revelação dos céus. O que Deus investe em você não para, porque o propósito é maior. O fluir de Deus sempre vai continuar fluindo, se você está disposto a receber o fluir dele. Se você está receptivo a receber mais dele, ele vai te dar. E quando José chega diante do faraó, e Deus dá a ele a interpretação dos sonhos, e ele fala assim: você vai ter que escolher alguém aqui. E o faraó diz para ele assim: você é um homem, você é a pessoa certa. Então muitas vezes Deus está te preparando para algo tão grande, que os seus olhos ainda não viram, e você não compreendeu isso ainda. Quando o Senhor chama Abraão para fora e diz assim: Abraão, olha as estrelas do céu, está vendo aí? Consegue contar? Tem dimensão? Não, assim será a sua descendência. A visão que Jesus trouxe para os seus discípulos foi tão grande, tão expansiva, que o Evangelho chegou em nós, não ficou com eles. Quanto maior você tiver a visão do reino, mais Deus vai investir em você, mais Deus vai apostar em você, mais Deus vai empurrar você para frente, mais Deus vai capacitar você, por causa do propósito. Na visão de todos era um caos, na visão de Deus era uma oportunidade. Mas no meio do caos, muitas vezes a gente quer o quê? Retroceder, voltar para trás. Mas a Bíblia diz que o Senhor apareceu a Isaac e disse: não volte, não volte, não retroceda, não volta lá, não volta. Por quê, querido? Porque muitas das vezes
é mais fácil a gente abrir mão de algo do que enfrentar algo. Esse ano, eu quero liberar uma palavra profética sobre essa igreja. O ano passado foi um ano de muita semeadura. E esse ano será um ano de grandes colheitas. O ano passado foi um ano de muitas semeaduras em todos os níveis. Crianças, jovens, adolescentes, adultos, famílias, casas, semeou muito. Mas será um ano de colheita. Será um ano de colheita. Prepara. Porque você está inserido nessa colheita. Você faz parte dessa colheita. Você é o ceifeiro para esse tempo, para esse momento, para essa hora agora. E o Senhor disse para Isaac: não desça ao Egito. O Egito hoje nós podemos trazer que é o mundo, o sistema do mundo. Não, querido. No momento que nós demos um passo para Jesus, nós temos que seguir adiante, nunca retroceder. Eu prossigo para o meu alvo, que é Cristo. Deixando para trás as coisas que ficaram, eu prossigo para o alvo. Você tem um alvo, você tem um objetivo, você tem um céu, você tem um caminho. E muitas vezes, quando parece que vem uma luta, uma adversidade, uma circunstância grande, a gente para e fala assim: não vai dar para mim, eu não vou conseguir. Quero dizer uma coisa para você: o mesmo Deus que fez antes coisas que eram improváveis na sua vida, é o mesmo Deus que continua fazendo no tempo de agora. Você tem que avançar, você tem que partir para cima. Interessante que Deus ele vai falando com Isaac e diz assim: não desça ao Egito, fica na terra que eu te indicar. Deus estava dando uma instrução para ele. Quando você chegar diante de uma adversidade, não tome nenhuma decisão sem antes ter uma palavra de Deus. Não responda nada sem primeiro ter uma orientação de Deus. Não faça nada sem antes ter um respaldo de Deus. Porque se nós tomarmos as decisões cansados, sob pressão, nós podemos tomar uma decisão errada. E principalmente se tomarmos sem uma direção de Deus. E a Bíblia diz aqui que o Senhor disse: eu estarei contigo e te abençoarei. Deus tinha uma aliança com Abraão. Deus tinha uma aliança com Isaac. Deus tinha uma promessa com Abraão. Deus tinha uma promessa com Isaac. O nosso Deus é um Deus geracional. Muitas coisas, pais, que vocês têm plantado, semeado por reino de Deus, são seus filhos que vão colher, são seus netos que vão desfrutar. E nós estamos vivendo um tempo que nós temos que realmente nos empenhar mais na causa do reino. E a Bíblia diz que o Senhor lembrou a Isaac o que prometeu para o pai dele. E eu quero dizer para você nessa noite: aquilo que Deus te prometeu está de pé ainda. Aquilo que Deus te prometeu está de pé ainda. Aquilo que Deus te prometeu está de pé ainda. Para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, está de pé ainda. Mas nós não podemos ter uma visão míope de ver o agora, o momento. Não. Nós temos que olhar e ver as realizações. Nós temos que olhar mais distante e ver o cumprimento de tudo aquilo que Deus prometeu que iria fazer. Porque quando nós agimos, Deus vai reagir. Eu lembro que no ano de 2005 ao ano de 2007, eu recebia só palavras proféticas. Deus vai te levar para as nações. Deus vai te levar para as nações. Eu recebia a palavra amém. Mas dentro de mim eu falava assim: como que eu vou? Sou de uma família humilde, uma família simples. Como que eu vou? Não, essa promessa não é para mim. Aí um dia eu orando, acho que foi o primeiro jejum que eu tinha feito de mais dias.
eu estava orando e o Espírito Santo falou assim: sabe por que você não foi para as nações ainda? Eu falei: não, porque você não se viu nas nações. Sabe por que você não entrou nas nações ainda? Porque você acha que você não é merecedor de ir. Mas a promessa está de pé. Irmãos, naquele momento de oração eu falei: Senhor, me perdoa, eu estou pronto para ir. Me leva, me envia. 2 meses depois eu estava indo para o primeiro país, a África do Sul. Muitas das vezes Deus está te apontando: vou fazer isso, vou te levar. E você fala assim: não estou preparado. Deus não está perguntando para você se você está preparado. Deus está perguntando se você crê que você pode ir. Porque Deus te prepara no caminho, na caminhada, para cumprir o propósito dele na sua vida. Amém? Mas no versículo 12, a Bíblia diz que Isaac, naquele tempo, naquela época, o que ele fez? Ele formou uma lavoura. Ele preparou a terra. Ele semeou. E ele colheu 100 por 1. Por quê? O Senhor o abençoava. Como você está preparando a sua terra nesse ano de 2024? Como que você está preparando a terra para Deus se manifestar nela nesse ano de 2024? Como que você está preparando a terra para Deus se manifestar nela? Essa terra é a sua comunhão com o Espírito Santo. É a sua comunhão com a palavra de Deus. É a sua comunhão de ter períodos de oração, de intercessão. Quando você vem para a escola aqui, você está preparando a terra. Quando você se aparta e tira um período de jejum, de consagração, você está preparando a terra. E quando uma terra está preparada, ela está apta para receber uma semente. E Jesus disse que quando uma semente cai em terra boa, ela produz 30, 60, 100 por 1. Mas quando cai numa terra também que não é favorável, pode até nascer alguma coisa, mas não produz aquilo que os céus desejam. Se prepare mais esse ano, se dedique mais, se envolva mais, se doa mais, se renda mais aos céus, sem reserva, uma entrega total, não parcial, mas total. Porque os grandes avivamentos começaram, não foi com multidões, a maioria foi de pequenas pessoas, pequenos grupos, pessoas inconformadas com a situação, e começaram a orar: Senhor, traz um avivamento, Senhor, promove o avivamento, Senhor, manifesta o seu poder, Senhor, vem com a tua glória, Senhor, como o Senhor fez em Atos, faz novamente. Pequenas pessoas, 6, 8, 10, 14 pessoas, 4 pessoas, mas essas pessoas estavam tão insistentes, e preparando a terra, e chamando os céus na terra, e Deus olhou e falou assim: agora a terra está preparada, agora eu vou derramar um manancial de águas. O avivamento chegou. O Ian Seymour, aquele homem foi um homem que preparou a terra. E quando o Espírito Santo veio, quando o avivamento veio, quando o poder veio, aquele lugar se tornou um pedacinho do céu na terra. As pessoas nas filas para entrar num culto, elas já eram curadas. Deixavam lá suas cadeiras de roda, suas muletas. Até os membros que tinham perdido um braço, uma perna, começaram a crescer. Aí a gente vê essas histórias, a gente pensa assim: peraí, o mesmo Deus que fez é o mesmo que pode fazer. Mas Deus está buscando alguém que está disposto a preparar a terra. Eu não estou falando da terra física, eu não estou falando da terra que você põe a planta dos seus pés,
Eu estou falando de uma terra espiritual, de uma terra onde Deus vai jogar a semente do avivamento e vai explodir na sua casa, no seu bairro, nessa cidade, nas cidades circunvizinhas, no Brasil, nas nações e no mundo. Essa terra que eu estou dizendo é a sua vida, é você. Eu estou dizendo, essa terra é você. Deus está procurando alguém que esteja disposto a ser essa terra. Deus poderia ter se apresentado a muitos aqui, Ele se apresentou a Isaac. Muitos poderiam ter preparado a terra e semear, ninguém fez nada, foi Isaac. E se nós queremos ver coisas que não vimos, nós temos que estar dispostos a fazer coisas que não fizemos. Se nós estamos dispostos a viver algo maior, nós temos que estar dispostos a fazer algo maior também. Eu sempre relutei com questão de livro, mas em dezembro Deus foi falando comigo, janeiro começou falando. Para a glória de Deus, terminei 2 livros agora. A professora da nossa igreja lá está fazendo a correção gramatical. Como? Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Ele falou, senta na frente do seu computador, que eu vou narrar para você. Porque quando você age, Deus reage. Hoje Ele quer essa terra, eu estou apresentando para Ele. Porque essa terra vai ser um livro, mas essa terra vai produzir fruto na vida de alguém que lê. E vai gerar vida na outra pessoa que descobrir, da outra pessoa que receber, do testemunho daquele que vai contar. Entenda uma coisa. Comece a fazer aquilo que você não tem feito. E você vai começar a viver aquilo que você não viveu. Entra numa dimensão em 2024, querido, que nada mais seja na sua vida dos seus céus. Mas eu tenho que trabalhar, eu tenho meus compromissos. Ótimo. Mas isso não vai impedir de você ter os céus em você. A manifestação dos céus em você. E a manifestação dos céus onde você estiver. Isso não vai impedir. É a sua sede que conta para Deus. É a sua fome que conta para Deus. É o seu desespero que conta para Deus, querido. Eu estava vendo um testemunho de um irmão que começou a orar, e chegou um grupo de pastores e falou, vamos orar, vamos. Qual que é o propósito da oração? Ver a glória de Deus. E eles, vamos olhar para orar, e começaram a orar. E o pastor lá ficou orando, o apóstolo ficou orando. O pessoal foi embora. E continuou orando. Aí 3 dias depois, eles voltaram lá, o apóstolo estava lá ajoelhado, orando. E eles falaram assim, o senhor está aqui até agora? Ele falou assim, quantas horas eu estou orando? Ele falou, não é horas, o senhor está aqui 3 dias orando. Nós fomos, voltamos, o senhor está aqui. A gente foi, voltou, o senhor está aqui. E ele disse assim, se você quer ver os céus na terra, você tem que estar disposto a preparar o caminho para que ele venha. O que João Batista fazia? Ele foi preparando o caminho. Não sou eu, Messias. Não é comigo. É alguém que está vindo. Você pegou no seu espírito? Não, é alguém que está vindo aí. É alguém que está chegando. Eu só estou preparando. Mas é Ele que vai trazer a manifestação. Prepara a terra. Semeia com força na terra. Começando em você. Tem um louvor do Judas de Oliveira que diz que a terra seca sou eu. E ele pede, Senhor, vem me encharcar. Que todos os dias desse ano seja encharcado na sua vida a presença do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo seja introduzido em você de uma maneira que as pessoas vão passar perto de você e falar assim, nossa, você passou perto de mim, eu senti um arrepio.
Você passou perto de mim, eu senti um cheiro, um óleo diferente, que perfume que esse é do céu. E que arrepia esse é a presença de Deus. Charles Finney começava a pregar, as pessoas começavam a chorar. As pessoas vinham para frente do altar chorando, confessando seus pecados, aceitando Jesus. Ele estava pregando, mas a terra estava tão encharcada de oração, da presença do Espírito Santo, que o coração mais duro, ele era quebrado, ele era desarmado, e ele se rendia ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que Isaac plantou. Você só pode colher aquilo que você planta. Você tem a vida que você merece, porque foi escolhas que você fez e plantou para colher hoje o que você tem. O seu futuro está na sua semente de hoje. O seu futuro está na sua semente de hoje. Agora, ele plantou uma semente, dava 100 frutos, plantava outro, gerava 100 de novo. E o que ele fez? Ele armazenou tudo que estava colhendo? Não, ele continuou a plantar. Todos os dias você tem a oportunidade de plantar uma semente na vida de alguém. Seja na rede social, seja numa ligação, seja no evangelismo, seja numa mensagem, seja numa conversa. Deus te dá a oportunidade de plantar semente na vida de alguém, de plantar os céus na vida de alguém, de plantar a salvação na vida de alguém. Todos os dias você sai de casa com um cesto cheio de semente, e semente só tem um propósito: plantar, plantar e plantar. Esse é o propósito da semente. Agora, todos estavam esperando uma situação melhor para plantar. Todos estavam esperando aquela situação adversa naquele tempo mudar para plantar. Não, Isaac não esperou nada. Isaac, ele agiu, e Deus reagiu com a colheita. Nós estamos num tempo, querido, que nós não podemos perder mais tempo. Temos que sair plantando, e o Espírito Santo vem convencendo, e a presença vem trazendo vida, e Jesus vem recebendo a colheita. Mas a Bíblia diz aqui, isso é muito forte, querido. A Bíblia diz aqui que o homem enriqueceu, ele subiu em um nível. Mas a Bíblia diz que ele mudou de novo de patamar. Ele enriqueceu e continuou a crescer, ele foi para o segundo nível. E diz aqui que ele se tornou riquíssimo. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Esse ano Deus vai te levar num crescimento maior. Mas você precisa estar disposto a enfrentar aqueles que vão se levantar também. Por que ele está aqui? Por que ele está aqui agora? Mas por que ele chegou aqui? Você tem que estar preparado. Porque na hora que Deus começar a te levantar, você vai lembrar que foi Ele que te levantou. Mas você tem que estar disposto também a não dar ouvido para aquele que está julgando o seu crescimento, o seu avanço, o seu rompimento. Presta atenção numa coisa: aqueles que falam de você, eles querem ser você. Aqueles que querem chegar onde você chegou, querem colher o que você plantou. Ele ficou rico. Eu vou falar uma palavra aqui. Amanhã Deus levanta aqui todos vocês como milionários, homens e mulheres riquíssimos. Deus não tem problema com isso. Imagina o que você pode fazer mais para o reino de Deus. Não, para e pensa aí. Você sendo um milionário, uma pessoa, o que vocês podem fazer mais para o reino de Deus? Você tem dimensão?
Vocês podem adotar aí pelo menos cada um 50 jovens, pôr na escola para aprender e amanhã ser enviado para as nações. Eles vão estar aqui aprendendo, recebendo, sendo impartidos, preparados, e você está contribuindo na expansão do reino. A riqueza Deus dá para quem está disposto a receber. Se não fosse José de Arimateia, se não fosse Nicodemos, eram duas colunas fortes no ministério de Jesus. José de Arimateia era um homem que a sua empresa era navios. A sua influência, ele chegou diante de Pilatos e falou: me dá o corpo dele, me dá o corpo de Jesus. Comprou um túmulo para Jesus, porque ele tinha influência, ele tinha posição. E o reino de Deus precisa de homens e mulheres assim. O reino de Deus precisa de homens e mulheres assim, que quando o Senhor colocar lá em cima tem um propósito, tem objetivo de introduzir Jesus, de levar Jesus. E a Bíblia diz que ele chegou a 3 níveis. Ele ficou rico, riquíssimo e continuou a crescer. Por que eu estou dizendo essa palavra para você? Porque se esse ano você está disposto a plantar sementes que você não plantou até hoje, pega essa palavra. Deus vai te levar para outro nível. Depois Deus vai te levar para outro nível. E Deus vai te colocar no nível maior. Por quê? Por causa do propósito. Se você entender o propósito do reino, e se a sua visão se alinhar nessa noite com a visão do reino, que é uma visão que nós não temos como trazer uma dimensão de tão grande que é, Deus vai te levar mais alto. Deus vai te empurrar. Às vezes tem portas que Deus não fecha, Deus permite, para você sair do comodismo, para você sair do natural, para você sair de coisas que você acha que te dá alguma segurança. Mas muitas vezes Deus quer que você saia desse contexto, para você viver outra realidade. Isso é decisão, querido. Você tem que decidir entrar em um nível que Deus está te chamando. Você tem que decidir entrar em um nível que Deus está te chamando. E muitas vezes não é fácil, porque precisa de uma chave: renúncia, entrega. Eis-me aqui. E a Bíblia diz aqui que Isaac chegou numa posição que ele tinha muitos rebanhos, bois, ovelhas, numerosos servos. E os filisteus começaram a invejar dele. Entenda uma coisa: Deus é um Deus de multiplicação. Deus é um Deus de acrescentar. Por isso que esse ano eu quero te falar: semeia, mas semeia com força. Porque se você quer que Deus te leve a outra estação e um novo ciclo, você tem que agir aqui, para Deus reagir lá e se manifestar aqui. Esse homem não tinha nada, mas ele tinha uma instrução de Deus. Ele tinha tudo. O conhecimento que você tem, quando você transmite para alguém, essa pessoa vai ter aquele conhecimento, mas vai ficar com você também. E aquela pessoa vai repartir aquele conhecimento com outras pessoas. Você vai ser um multiplicador. Quando você olha para o reino dos céus, Deus trabalha na multiplicação. Lembra dos pães, dos peixes? Tem um louvor, uma parte desse louvor diz assim: algo novo começou, uma nova porta se abriu, um novo ciclo iniciou e a chave virou. Você tem um novo ciclo, você tem uma nova chave e você tem uma porta aberta. Mas o que vai acontecer não é Deus que vai decidir para você.
é você que vai empenhar para que aconteça aquilo que Ele deseja que aconteça sobre você. Agora, na visão de Deus, são coisas insondáveis, incríveis, extraordinárias, que Deus tem para você. Mas você está disposto a viver isso? Você está disposto a tirar o pezinho para fora do barco? Sair do seu comodismo? Sair da sua zona de conforto? Sair dos seus 30 minutos de oração? Tá bom, mas vamos levar mais um pouquinho. Sair dos 2 capítulos da Bíblia por dia? Vamos mais um pouquinho. Você está disposto a tirar um dia da semana aqui, chegar e falar assim: cadê os profetas da igreja? Eu quero sair para evangelizar um bairro aqui. Não, vamos fazer o seguinte: eu quero ser um voluntário domingo aqui, eu quero colocar meu carro à disposição para trazer alguém para a igreja. Você está disposto a tirar o pé um pouquinho para fora do barco, para viver algo que você não viveu, para receber algo que o outro não vai receber, para entrar numa dimensão que o outro não entrou? É isso que Deus quer ouvir, eis-me aqui. Porque no momento que você começa a agir, os céus começam a reagir. Deus conecta uma pessoa em você aqui, traz algum problema aqui, traz uma dificuldade aqui, de repente você está com o carro cheio, tem que dar 2 viagens. Nós estávamos fazendo uma reunião na casa de um casal, e durante 6 meses não ia ninguém. E eu questionava Deus, falei: Deus, cadê o povo? Estou orando, estou jejuando, e nada. Ele falou: calma. Primeiro eu estou tratando com a família. Depois eu vou trazer as pessoas. E o Senhor me deu uma visão de uma panela cheia de milho de pipoca. Começou a arrebentar e aquela panela encheu. E ele falou assim: assim será essa casa. Uma semana depois chegou um homem lá na casa desse jeito assim. A gente estava fazendo um louvor. Eu falei: vem cá, deixa eu orar para o Senhor. Eu orei por ele, o homem foi curado. O homem sumiu. Continuamos louvando ao Senhor. Ele chegou com 4. Falou: pastor, só ora para esses 4 aqui. O homem sumiu de novo. Estou lá orando para os 4. Chega o homem com mais 4. Eu trouxe mais 4. Só pode orar por eles também? Estou lá orando, pregando a palavra dele. Ele falou assim: ó, achei mais 2. Só ora também? Você está aqui? Porque quando você está agindo, Deus está reagindo. Quando você está agindo aqui, Deus está reagindo no céu. E Deus, quando Ele reage, querido, ninguém pode impedir Ele de manifestar. E a Bíblia diz aqui que esse homem Deus elevou a outro patamar. Começaram a ter inveja deles. Tem inveja de você? Fica tranquilo. O que é inveja? É ser aquilo que você é, que as pessoas gostariam de ser. Mas o invejoso sempre está em segundo lugar, você está em primeiro, então vai à frente. Não deixe que as críticas te parem, não deixe que os julgamentos te parem, não deixe que as perseguições te parem, não deixe que as calúnias te parem. Você não tem tempo para isso. Quem está focado numa visão não tem tempo para perder tempo com quem tem tempo para perder. Segue adiante, segue adiante. Aquele Sylvester Stallone lá, ele chegou no momento que acabou o dinheiro, acabou tudo. Ele vendeu o cachorro dele por $25 para colocar comida na casa dele. E ele viu algo e ele se interessou em escrever um roteiro de um filme, Rock Balboa. E ele tentou vender o roteiro, mas com a condição dele fazer o filme. Não aceitaram. Ligaram para ele, fizeram uma proposta, ele não aceitou. Aumentaram o valor, ele não aceitou. Na última proposta falou assim: tudo bem, a gente vai te pagar pelo roteiro e você vai ser o artista principal. E ele fala o seguinte: eu não desisti porque eu tinha uma visão, eu tinha um foco, eu tinha um propósito. Assim precisa ser 2024 a sua vida. Esse ano vai ser o ano do favor de Deus na minha vida. Esse ano vai ser o favor de Deus na minha casa, na minha família, no meu trabalho, nos meus projetos. E a Bíblia diz aqui, irmãos,
que Isaac agora chega numa situação que ele encontra os poços que o pai dele tinha feito, cavado, cheio de terra. E ele manda tirar a terra dos poços. Eu vou falar. O que você precisa tirar hoje da sua vida para o fluir maior das águas do Espírito Santo, das águas de Deus? Talvez esse poço foi introduzindo mágoa, rancor, tristeza, palavras negativas, palavras pessimistas, raiva. Mas deixa hoje o Espírito Santo pôr a mão nesse poço e tirar tudo aquilo que ele não colocou, e você não precisa carregar, para que as águas vivas dele comecem a fluir novamente, num nível maior na sua vida e através da sua vida. Agora estão desfrutando de um veio maior de água, que eles acharam um veio maior de água. Está tudo bem, Deus elevou o homem, agora Deus deu uma fonte. Aí o que deu? Problema. Essa água é nossa. O que Isaac faz? Tudo bem, vamos furar um poço aqui. Furou um poço, deu água de novo. Essa água também é nossa. Tá bom, não vamos discutir não. Furou outro poço. E agora? Eu quero que você pegue essa chave espiritual na sua vida. A questão não era o poço. A questão é quem tinha o favor de Deus para furar poço. Aonde Isaac chegava, ele furava, saía água. Porque quem age na terra, Deus vai reagir nos céus. Às vezes tem lugar que as pessoas estão furando, não estão dando nada. Mas quando você chega com a unção, quando você chega com o favor de Deus, quando você chega com a presença de Deus, você vai furar e vai dar algo, vai dar vida, vai produzir vida, vai gerar vida. Sabe por quê? Porque a unção não estava no poço, a unção estava na vida de quem furava o poço. A unção tem que estar sobre você. A unção estava sobre José. E quando José chegou naquela casa, o homem falou: esse homem tem o favor, ele tem a bênção de Deus, tudo que ele faz prospera. O que estava produzindo o efeito na casa não era a casa, era quem estava dentro da casa. Assim precisa ser você com esse favor de Deus. Aí furaram outro poço. Aí eles olharam e falaram assim: esse homem não adianta discutir com ele, não adianta tomar o poço dele, porque ele tem o favor de Deus aonde ele vai. E aonde ele chega, ele age, Deus está reagindo. E a Bíblia diz que quando ele furou aquele poço e colocou o nome de Reobote. Deus quer que você tenha um Reobote esse ano na sua vida. O que é esse Reobote? É o que você vai olhar e falar assim: não, eu esforcei, eu semeei, eu plantei, eu lutei, mas está aqui o meu Reobote, valeu a pena, está aqui. Esse Reobote pode ser sua família, pode ser os seus amigos, pode ser os seus colegas, pode ser o seu cônjuge. Esse Reobote pode ser não só uma conquista espiritual, mas em qualquer dimensão na sua vida, em qualquer área da sua vida. Mas muitas vezes você está discutindo: não, isso aqui, não, mas isso aqui. Para com isso. Libera logo e vai para o novo de Deus. Deixa para trás as coisas velhas e segue para o novo. Mas você está acomodado, você está sossegado, você não está disposto a ir mais adiante. E Deus está te chamando, você não está entendendo. Mas por que... eu vou falar. Abra lá a sua Bíblia comigo. Meu Deus, essa palavra é forte, irmão. Glória a Deus. Você está aqui? 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9.
Porque se abriu para mim uma porta ampla, promissora, mas os inimigos são muitos. Deus abriu a porta, é para você entrar, não é para você ficar olhando ela. Ele abriu a porta. Paulo está dizendo, Deus abriu uma porta para mim, é para você, não é para outro. E é uma porta ampla, crescimento, expansão, rompimento. Essa é a visão que Deus olha para você, igreja. E a Bíblia diz que era promissora, então havia resultados. E haveria resultados lá. Você foi feito e gerado para produzir resultados. Para gerar resultados. Para produzir resultados. Porque Jesus disse que a árvore que não dá fruto só tem duas serventias: ou corta ou vira lenha. Cortar, podar, para dar mais. Mas se não dá dando nada, já corta e já manda para virar lenha de uma vez. Não é isso, apóstolo? Às vezes Deus tem que cortar para te fortificar mais, te fortalecer mais, dar mais vigor para produzir mais. Agora, a porta está aberta, beleza. Mas havia o que aí? Inimigos. Você tem que estar preparado com as suas emoções para enfrentar aqueles que tentam minar suas emoções. Ah, mas se levantar contra mim. Mas quem que é maior? É ele? Ou é aquele que se levantou contra você? Maior aquele que está em nós. Maior aquele que está em mim. Maior aquele que está em você. A Bíblia diz assim: se Deus é por nós, quem será contra? Deus está dizendo, é comigo. Mexeu com você, menino dos meus olhos, é comigo agora. Sai de cena. Sai de cena. Muitas vezes Deus está dizendo isso para você. Paulo sabia que haveria progresso. Paulo sabia que haveria avanço. Paulo sabia que haveria resultados. Mas os inimigos se levantaram. A NVI diz assim: porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Por que se levanta a gente quando a gente está crescendo, apóstolo? Por que se levanta a gente quando está tudo bem na nossa vida? Por que se levanta a gente quando as coisas estão fluindo? Porque querem parar o propósito que Deus te chamou para fazer, realizar, estabelecer. Neemias está lá, edificando os muros, levantando as portas. Isso vai cair, isso não vai dar em nada. Sambate a sua turma lá. Mas ele tinha visão, ele tinha propósito. Ele não estava ouvindo quem nunca produziu nada. Pare de ouvir quem não produziu nada na vida. Pare de ouvir aqueles que nunca fizeram nada para o reino. Para de ouvir aqueles que nunca fizeram nada na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, Para de ouvir quem nunca fez nada. Oh, recarabandalacébia. Para de ouvir aqueles que nunca construíram nada. Para de ouvir aqueles que nunca somaram nada. Você tem que ouvir quem já fez. Você tem que ouvir quem está fazendo. Você tem que ouvir quem está indo. Você tem que ouvir quem está avançando. Você tem que ouvir quem está crescendo. Você tem que ouvir quem estava aqui, quem está lá agora. Você quer crescer, mas fica ouvindo gato? Escuta leão. Aí você fica olhando, vou falar. Você fica ouvindo aquelas pessoas que seu QI é isso aqui. Os seus sonhos é isso aqui. A sua mentalidade é isso aqui. Você tem que ouvir com alguém, gente que mexe com você. Quantas almas você ganhou? 5? Deus vai te levar a ganhar 50.
Você. Eu confio em você, eu acredito em você. Eu vou ganhar. Não, ele falou que eu vou ganhar. Deus vai te promover na empresa esse ano. Não, Deus vai me promover. Eu vou estudar mais, eu vou orar mais, eu vou me preparar mais, porque quando a porta abrir, eu já entrei. Aí você não se prepara. Aí abre a porta para alguém e você fala: Deus, mas se fosse Deus serve. Ele não é, mas Ele preparou e você não. A oportunidade chega para quem está preparado. E o preparar é preparar a terra. E plantar, e plantar, e plantar, e plantar. Não estou vendo, não me preocupa não, continua plantando. Porque na hora que Deus determinar a colheita, você vai começar a ver todos os frutos, todos os resultados de horas plantadas, de dias plantados, de choro, de lágrima, de noites, de madrugadas em oração e adoração junto com Ele. Quero te falar uma coisa: se você quer crescer, escute pessoas que acreditam no seu crescimento. Talvez você está lá no lugar que você trabalha, sempre tem alguém, né? Aqui é só assim, aqui é só isso, viu? Você já entra assim, você entrou aqui na empresa, aqui é só isso. Aqui ninguém passa para cima. Você vai ficar aqui, você vai aposentar, vai continuar trabalhando, aposentar, mas aqui é só até aqui, tá? Mas peraí, a Bíblia diz: o que há na terra e sobre a terra pertence ao nosso Deus. Então, se aquela empresa existe, tem um dono superior. E se ele é o patrão, por que ele não pode promover alguém? Mas você escuta alguém que coloca limites em você. Aí você tem a visão míope. É só até aqui? Tá bom, vou ficar aqui. Aí você acomoda. Aí vem um que chegou ontem. Ele não está acomodado, ele quer crescer. Ele quer chegar em algum lugar. E ele está indo. Aí chega lá na reunião: José e tal, ele vai assumir aqui. Aí você fala: eu chego na hora. Eu sou um funcionário exemplar. Eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa reta. Isso é virtude. Mas crescimento é semeadura. E você só colhe o que planta. Quando você estava lá acomodado, tinha alguém que estava colhendo aquilo que plantou um dia. Aonde você quer chegar? Não é Deus que vai definir, é você que vai agir para Ele se manifestar na sua vida. A porta abriu, irmão. Ela ampla, espaçosa. Paulo entrou, mas ele entrou sabendo que tinha alguém do lado de fora que queria puxar para trás. Não volte, prossiga. O senhor não sabe o que eu estou passando, fica tranquilo. Se tem lágrima, se tem força, se tem gemido, se tem preço, haverá resultados. Tudo que é de graça vem na tua mão, você não valoriza. Mas quando você olha para algo que você conquistou, que você gerou, você fala: valeu a pena, hein? Valeu. Porque você vai ver o fruto do seu esforço. Você está disposto a fazer algo diferente em 2024? Você está aqui, irmão? Você está disposto a cavar um rebote na sua vida? Você está disposto a cavar algo que outros não cavaram? Isaac mudou dali e construiu outro poço, e ninguém discutiu por causa dele, e deu-lhe, portanto, o nome de Reobote, lugar espaçoso. Lugar espaçoso. E acrescentou: agora o Senhor nos abriu um bom espaço, e vamos prosperar nessa terra. Agora o Senhor nos abriu um novo espaço, uma nova porta, e nós vamos prosperar.
Mas olha o que Isaac semeou lá atrás, para ter a recompensa aqui na frente. Eu estava brincando com o irmão lá na igreja. Ele falou assim: esse ano eu preciso perder 8 quilos. Eu falei: beleza, irmão. Só em palavras você não vai perder nada. Lembra aquelas 4 conchinhas de arroz? É 2. Lembra aquelas 4 de feijão? É 1. Lembra aquele bifão? É meio. Lembra aquela pizza e o lanche todo final de semana? Sanduíche natural. Lembra aquela Coca-Cola? Suco natural. Não, mas a gente não pode tirar tudo. Falei: não estou falando para você tirar, para você diminuir. Se tem sacrifício, haverá resultados. Haverá resultados. É você que vai definir o que vai acontecer em você. Porque quando você estiver agindo aqui, Deus vai começar a reagir lá. Quando você estiver agindo aqui, Deus vai começar a mover lá. Mas vai começar a manifestar aqui, na sua vida. Nós temos um ano todo para nós escrevermos uma nova história. Mas você tem que estar disposto a não parar diante daqueles que querem parar você. Isaac, primeira instância que veio sobre Isaac, aqueles homens lá tiveram inveja dele, pediu para ele ir embora. Ele não parou de crescer, ele continuou crescendo. Quando ele começou a trabalhar com os postos de água, veio também a perseguição. Ele não deixou de parar, ele não parou de furar poço, ele continuou furando. Porque quando você para, você atrasa o propósito de Deus na sua vida. Quando você para, você estaciona aquilo que está no reino espiritual para você receber na terra. Ele não parou. Por isso que a Bíblia nos ensina que nós precisamos ser firmes e constantes. Seja firme, ninguém vai me parar, só Jesus. Seja constante, firme e constante. Que você vai chegar a muitos lugares onde muitos não chegaram. Eu estava vendo aqui o irmão fazer o solo daquele segundo louvor. Eu estava pensando, quantas horas por dia ele ficou aqui na guitarra lá. Quantas semanas ele ficou ali só para pegar esse solo. Eu estava pensando. Sabe quantas vezes o dedo dele sangrou para ele aprender? Sabe quanto tempo ele teve que queimar ali só para fazer um solo? Não foi assim? Mas ele plantou e ele colhe hoje. Ele plantou e colhe hoje. Irmão, planta com força. E você vai colher numa dimensão, medida recalcada, sacudida e transbordante. Quando se fala em plantação, não é só dinheiro. Você pode plantar muitas sementes na vida de muitas pessoas. Esperança, a fé, o amor, a transformação de vida, a restauração no casamento. Todos os dias pense em algo. Você sai de casa com um celeiro, você tem um celeiro em você de sementes, que todo dia Deus quer semear na vida de alguém. Gostaria de convidar o ministério de louvor. E essas sementes, elas não podem ficar em você. Elas têm que tocar na vida de alguém. Você é um celeiro para gerar. Você é um celeiro para produzir resultados. E Deus conta com você. Quando você fica numa posição de vítima, de vitimismo, as coisas não dão certo na minha vida, eu já tentei isso, eu tentei aquilo, não consegui, as coisas não melhoram na minha vida. Quando você só fica em palavras, não vai mudar nada.
Mas quando você tem atitudes, vai mudar tudo. E nós temos que nos empenhar mesmo por essa geração de jovens. Nós temos visto como o inimigo tem tentado danificar a identidade do jovem, tentando trazer uma identidade que não é a identidade que Deus tem para cada um deles. E nós temos que ser essas sementes na vida desses jovens, que são a igreja de amanhã, que serão amanhã a nova sociedade. E nós temos que ensinar a eles que eles têm uma identidade, que eles têm um DNA, que eles têm um pai. E que eles têm um propósito nessa terra. Amém? Eu quero orar com você. Quando o ministério do louvor começar a louvar, qual área da sua vida que Deus precisa destravar hoje? Para você alcançar o que você não alcançou até hoje. Pode ser algo espiritual, pode ser algo emocional, pode ser algo material. Talvez esse poço ele está entulhado, e por isso você não está vendo resultado nessa área. Você não está vendo progresso nessa área. Você não está vendo resultado nessa área. Mas vamos pedir que o Senhor tire todo obstáculo, todo entulho, para que você viva aquilo que Ele tem para você. Para que você venha viver tudo aquilo que Ele tem para você. Agora eu encerro a mensagem te dando uma instrução muito importante. Semeie sempre com expectativa. Semeie sempre com expectativa em tudo que você fizer. Um vídeo que você faz, uma palavra que você dá, uma oração que você faz, uma instrução que você passa, um princípio que você vive, algo que você promove ou faz na vida de alguém. Semeia com expectativa. Quando você vir para o altar, trazer teu dízimo, sua oferta, sua primícia, traz com expectativa. Traz com expectativa. Porque Deus vai estar vendo que você vai estar agindo aqui. E Ele vai reagir lá. E vai se manifestar aqui.